Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Sucena Rummel. Seja bem-vinda ao programa Jeito Goiano, ao Fica a Dica. Hoje a gente conversa sobre um assunto muito importante e necessário, né? Sim, muito obrigada pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre imposto de renda, né, que é o assunto do momento, vilões para muitos contribuintes, né, mas também para outros aí que têm restituição, estão todos ansiosos, né, ainda mais com essas novidades que o governo trouxe. Então, para quem está precisando e vai ser restituído, é uma novidade. Para quem vai pagar, é um problema. Vamos começar explicando para quem está em casa quem que vai ter que declarar o imposto de renda esse ano. Porque tem mudança, aí algumas pessoas precisam declarar, outras não precisam por conta do tanto que recebe. Uhum. Assim, primeiramente, todo mundo pode fazer sua declaração, né? E a gente até incentiva o contribuinte a fazer, mesmo que ele não esteja obrigado, até mesmo para que ele familiarize com o sistema e tudo. Porque eu sempre falo assim, eu quero pagar 1 milhão de imposto de renda, porque quanto mais você paga, mais você ganha. Agora, o pagar o imposto, aí é uma outra conversa, né, sobre a finalidade daquele imposto. Então, houve uma atualização dos valores, porque desde o ano passado, quem ganhava 2 salários mínimos já estava isento, né? Lembrando que aqui é uma declaração de ajuste, gente. Então, quem é. Eu sempre falo assim: as pessoas têm que olhar todas as regras para ela saber se ela está obrigada ou não a declarar. Mas, basicamente, quem teve rendimento, salário, trabalhador, que foi acima de 35.584, que dá uma média de R$ 2.965. Quem teve rendimento isentos acima de R$ 200.000, quem tem bens e propriedades, imóveis acima de R$ 200.000, quem tem atividade rural que vai compensar, quem fez em algum momento aplicação na Bolsa de Valores que teve imposto retido ou acima de 40 mil. Então, assim, são várias particularidades, que é o que eu sempre falo, o contribuinte tem que olhar e tem uma novidade, porque no site da Receita Federal ele tem um tira-tema, que aí o robozinho vai te fazendo algumas perguntas, você vai preenchendo e ao final ali ele vai te falar se você é obrigado ou não a declarar. Então, basicamente são isso. Então, as pessoas que ficam mais preocupadas, as que teve o rendimento ali na faixa de 35 mil, que nunca declarou, mas que por conta do seu salário, ela é obrigada a declarar. E como é que a gente faz essa declaração? Preciso necessariamente ter um contador ou posso fazer sozinho? Não, o contribuinte, eu sempre falo assim, o contribuinte que tem uma declaração mais fácil e que ele tem familiaridade com o computador, com o celular, ele dá conta. O contribuinte que tem uma renda e tudo, ele é tranquilo. Desde que, né, ele leia e tenha essa facilidade lá. Não necessariamente a gente fala que você precisa de um contador. Agora, declarações mais complexas, e eu sempre falo assim, que você quer pagar menos impostos de forma correta, aí você traz o contador. Porque, por exemplo, assim, às vezes eu tenho uma renda só, mas aí eu tô lá e eu tive lá um rendimento aí na casa aí de uns 120, 150 mil durante o ano. E aí você teve uma certa quantidade de imposto retido. E aí? Então, você vai para tentar entrar na lista das possibilidades de deduções, né, para você restituir um pouco. Às vezes gastou com saúde, Com alguma coisa. saúde, tem dependente, né? Então, assim, se a pessoa não tem muita conhecimento, é o que a gente fala, procure sempre um contador, primeiro, para fazer de forma correta, porque, assim, um dos grandes vilões de quem cai na malha é erro de digitação, omissão de, por exemplo, eu vou trazer o meu dependente, mas eu não levo os rendimentos dele. Então, assim, são algumas falhas que acabam ocasionando o contribuinte cair na malha. É até importante a gente falar isso, das deduções. O que que entra como dedução? A gente falou de saúde e de dependente, mas quem é o dependente que vale ali para o imposto de renda? Além de saúde, o que mais que eu posso colocar aqui vale? Sim, saúde, não existe um limite, né, de saúde, mas é bom esclarecer, vamos supor, o contribuinte ele teve R$ 5.000 de imposto retido, mas ele gastou 50 mil com saúde, ele não vai ter os 50 mil. Então, ao você importar as suas despesas de saúde, o programa faz um cálculo e aí te reembolsa parte dessa despesa, não é tudo. Então, os filhos até 21 anos normal, que estiver estudando, completado até 24, né? E aí outras situações, desde que você tenha a guarda ou a curatela judicial. Então,
pais, avós, desde que você tenha guarda judicial ou também tem algumas outras situações mediante decisão judicial. Aí a questão também de você fazer conta, por exemplo, planejamento tributário, a esposa, o cônjuge, é vantagem ou não é vantagem? Aí tem que fazer conta. Aí o que a gente fala assim, ó, o casal vai declarar os filhos, quem vai declarar? Tem que fazer conta para saber quem pagou mais imposto, qual que seria mais vantajoso, né, na hora da aplicação ali da dedução. E aí você tem as despesas com dependentes, né, que são escola, lembrando assim, que são cursos, inglês, futebol, natação, isso não é dedutível, então é ensino médio, ensino fundamental, até pós-graduação, isso tudo você pode deduzir. Então, basicamente são essas as deduções, e aí vamos mais uma vez reforçar a importância do profissional da contabilidade, porque se você tem um planejamento tributário ali dentro do seu ambiente familiar, você consegue verificar o que é mais rentável para você. Agora, esse dia eu até estava dando estava fazendo aqui o tira dúvida, até brinquei. Eu falei assim, olha, aqui em casa, marido e mulher, eu declaro primeiro que eu já trago dependente e eu tenho mais restituição e o problema é dele. Ele que se vire. Pois é a importância de você conhecer, né? E aí eu falei, ó, eu vou declarar primeiro, mas brincadeiras à parte, mas a importância de você conhecer e ver essas despesas dedutíveis, né? Inclusive, quem declara primeiro, quando tem direito à restituição, costuma receber nas primeiras remessas. Sim, o governo tem uma lista de prioridades, né, que aí vai os contribuintes acima de 80 anos, depois vai para 65, quem tem a renda principal com magistério, e também tem a questão agora de você usar a sua restituição usando a sua chave CPF, mas o governo trouxe uma novidade. O governo está falando, né? Antes a gente tinha 5 lotes de restituição, esse ano nós só temos 4, e o governo já avisou que no primeiro e no segundo lote ele vai fazer 80% das restituições. Então, assim, as pessoas não precisam ficar muito preocupadas, não, porque essa é a promessa do governo, que até o segundo lote, 80% de quem tem restituição vai ser restituído. E a gente ainda tem um lote extra, que é o lote do cashback, que vai ser o seguinte... Isso também é novidade. Isso é novidade, é a primeira vez que isso acontece. Então, aquele contribuinte que ele não está na lista de obrigatoriedade, mas que em algum momento ele teve algum imposto retido, e por isso que a gente sempre incentiva o contribuinte a fazer. Vamos lá, você não tem imposto retido, você trabalhador, assalariado, mas, por exemplo, nas suas férias que você recebe, o seu salário é crescido de 1/3. Uhum. Então, ele acaba ultrapassando, né, o valor da isenção, e ali você tem R$100, R$110 retido, mas como você não está obrigado, a pessoa às vezes não declara e acaba deixando esse dinheiro para o governo federal. Então, o governo trouxe essa novidade, que o governo vai fazer a declaração, então ele já sabe quem são esses contribuintes, e ele vai avisar a partir do dia 15/6 e vai fazer essa restituição dia 15/7 para quem tem chave Pix CPF. E ele já falou que vai ser devolvido aí valores de R$125 a R$1.000, e segundo dados da Receita Federal, só aqui no estado de Goiás nós temos mais de 15 milhões que vão ser aí restituídos para os contribuintes. Então, quer dizer, é um bom dinheiro, né? Uma boa fatia. Então, se você não está obrigado, mas que teve algum momento, pode ficar tranquilo que a Receita vai fazer a declaração para você. Suzana, eu acho que é importante a gente falar, porque quem é CLT, esse valor do imposto de renda, ele já é deduzido ali direto na fonte, na conta, né? Ali do salário. No olerite. Para o CNPJ, para o MEI, como é que isso funciona? Como é que ele declara? Ele precisa fazer uma declaração separada e depois ele faz a declaração do CPF? Como é que funciona? Separado. O fato da pessoa ser MEI ou ela ter uma empresa, ela não está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Mas eu sempre incentivo o microempreendedor a fazer. Então, ele vai ter que fazer conta, e aí, se ele for serviço, se ele for comércio, ele tem regras específicas, né? Dentro do seu faturamento, ele tem um percentual que é isento, e o outro faturamento ele traz para sua declaração e pode ser tributado. Quase sempre nunca é. Mas é importante que o MEI que quer trazer a renda para sua pessoa física fazer, mas a declaração do MEI, ela é final de maio, que aí é a declaração da pessoa jurídica, que não se confunde com a pessoa física, tá?
E aí a gente está chegando ao fim. Eu queria só reforçar para quem está em casa, data de término da declaração do imposto de renda para pessoa física, o que as pessoas precisam ficar atentas, documentos necessários para essa declaração. Então, o prazo final é agora 29 de maio, né? Lembrando que os documentos principais são o seu informe de rendimento, que as empresas já enviaram para todos. Você ir ali na sua conta, no seu extrato bancário, e pegar também o informe de rendimento do banco, que vem com o seu saldo bancário, suas aplicações e rendimentos, né? Então, e toda a sua documentação patrimonial, vamos falar assim. E se você tiver os dependentes, tudo que vai comprovar tanto a dedução dos dependentes, então o plano de saúde, a escola, tudo isso. Lembrando que a gente tem a declaração pré-preenchida, que o contribuinte pode acessar usando a conta dele do GovBR, aonde essa declaração pré-preenchida já tem muitas informações lá na base da Receita Federal, que serve como um auxílio, não uma conferência, viu, gente? Lembrando que o poder da informação é do contribuinte. Então, a importância de você ter tudo e conferir. Então, a gente sempre fala para o contribuinte prestar muita atenção. E, na dúvida, mesmo que falte um documento, que transmita a declaração, depois ele pode retificar. O importante é transmitir, se você tiver obrigado, para que você não pague multa, que pode ser aí a partir de R$ 165, chegando até 20% do imposto. E quem não enviar, além disso, pode ter o CPF suspenso. Então, é o que a gente sempre fala. Mesmo faltando algum documento até lá, transmite e depois retifica. E quem enviar dentro desse prazo tem uma vantagem, porque o processamento da declaração é muito rápido. Então, pode ser que a pessoa mande e se a Receita já processar e tiver divergência, ela ainda tem esse período que ela pode fazer essa conferência também. Então, eu falo assim, quem já tem os documentos em mãos e que já sabe, já faz a sua declaração, já envia e espera o processamento. Né? Foi noticiado aí pela Receita Federal que está tendo algumas divergências de algumas informações da pré-preenchida. Então, assim, pode ser que venha ter uma atualização no sistema e tudo. Mas se você tem todos os seus documentos, já pode mandar, que não vai ter problema nenhum. Só para a gente finalizar, vamos esclarecer para o pessoal o que seria a malha fina. Cair na malha fina que a gente tanto fala. O que acontece? Às vezes o contribuinte, às vezes nem é por erro, pode ser os erros mais comuns, digitação, às vezes é 5 mil, a pessoa coloca lá 5 milhões. A omissão de rendimento, às vezes ela trouxe um dependente e não alimentou as despesas daquele dependente. Mas, por exemplo, pode acontecer que eu não tenho, nos outros anos, sempre declaro, mas eu não tenho um volume alto de despesa médica. Aí esse ano eu tive. Então, a Receita pode chamar para você comprovar aquilo, que foi uma variação muito grande. Eles ficam em alerta. Eles sempre ficam em alerta. Tanto é que foi anunciado que esse ano a Receita Federal, se ela verificar algum dado suspeito, ela vai te perguntar no momento do preenchimento. Tipo, você tem certeza? É esse dígito mesmo? Justamente para isso. Para quê? Porque a intenção da Receita é diminuir que as pessoas caiam na malha. Porque a malha é um retrabalho também para eles. E quem cai na malha às vezes demora demais, porque aí a conferência para os colaboradores da Receita é manual. Então cai na malha, o auditor abre um processo e te chama para apresentar a documentação. Então, assim, geralmente é quem tem uma variação muito grande de despesa médica ou que realmente teve algum dado que foi lançado divergente. Mas o que acontece? Quando você cai na malha, a Receita te avisa. Então, dá ali para você já antecipar e fazer essa correção. Se for uma coisa mais simples, né? Agora, se não tiver que abrir processo. Tá certo, Sucena, muito obrigada e seja sempre bem-vinda ao programa Jeito Goiano. Eu que agradeço. E lembrando que nós também temos a possibilidade de quem vai pagar imposto na declaração completa, ele fazer a destinação de parte do seu imposto para o Fundo da Criança, Adolescente e do Idoso. O contribuinte não paga R$1 a mais, ele simplesmente deixa de mandar para o governo federal e escolhe um município, um fundo da sua preferência e paga e deixa aquele imposto diretamente ali no fundo, contribuindo aí com as políticas públicas da criança, adolescente e do idoso. E Goiás tem um potencial enorme, então vamos deixar o nosso dinheiro aqui no nosso estado e ajudar quem está bem aqui do nosso lado. E esse dinheiro, essa destinação, eu falo que é muito importante porque a gente consegue fiscalizar, a gente consegue cobrar a criação de um centro dias, a criação da utilização para esporte, lazer, para cultura, políticas públicas. E em vez da gente mandar para o governo federal, que a gente sabe lá Deus que dia que vai voltar. Então faça parte dessa campanha, ajude e
Alguma dúvida, procure aqui o Conselho de Contabilidade, que nós estamos à disposição para ajudá-los. É isso, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.